territórios do continente. Desde 2020, a OPAS tem promovido o posicionamento de lideranças femininas em saúde digital, o desenvolvimento tecnológico e a inovação apresentam novas oportunidades e novos desafios, principalmente para mulheres e meninas. Mas não atinge a todos por igual, o que é muito importante. Ter práticas para inovação, para poder acelerar a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres no setor da saúde. Como disse anteriormente, não podemos esquecer que vivemos numa região que sofre com desigualdades históricas. Entre e dentro dos países, nenhum sistema de saúde pode responder às necessidades das populações se não se preocupar permanentemente com a identificação de grupos que estão ficando para trás, promovendo a igualdade entre eles. Dr. Barbosa, como diretor da OPAS, insta que toda organização para que as vozes das pessoas invisíveis tenham espaço na mesa para falar e serem ouvidas, principalmente as vozes das mulheres. Não podemos esquecer que são indígenas, afrodescendentes, LGBTQ+, portadores de deficiência, privadas da liberdade, sem teto, e entre todos tantos outros problemas. A vida de todos leva a considerar-se possibilidades promovidas pela saúde pública para se edificar um mundo melhor, mais equitativo, mais unido, com saúde universal para todos. Vamos hoje falar sobre essas oportunidades através da saúde digital inclusiva. Muito obrigado. Passo a palavra agora a Jess. Obrigada por ter determinado o nosso panorama. Vou passar agora a palavra a Marcelo D'Agostino, da OPAS. Obrigado, Jesse, panelistas, doutora Marilu Valdez. Bem-vindos a esse importante evento. Saúdo o diretor de departamento, Sebastião Garcia, que está em missão no Equador. Vamos começar agora o nosso painel, lembrando que a tradução aos 4 idiomas, ou seja, se querem escolher, haverá perguntas e respostas em português, espanhol e inglês. Então, para variar um pouco, começamos com português. Vou fazer a primeira pergunta à doutora Ana Estela Haddad e vou falar em portunhol para que ela responda em português. Parabéns por ter sido nomeada como secretária de Informação e Saúde Digital. Para avançar na transformação digital do setor de saúde no Brasil, com foco nas mulheres e meninas. Adelante, por favor. Com a palavra. Estimado Dr. Marcelo, estimada doutora Marilu, Jesse, Jennifer, Antônia, um grande prazer, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Quero cumprimentá-las e a todas as mulheres por esse Dia Internacional
que desde há muito tempo é um dia de luta e resistência pelos avanços e pelas questões de gênero. Parabenizar a OPAS por pautar o tema da saúde digital e a inclusão de mulheres e meninas. Então, acho que, em primeiro lugar, dizer que estamos cientes da importância de romper barreiras, de reduzir inequidades, de ampliar direitos, de fortalecer os avanços e ratificar as conquistas que nós tivemos até o momento. Particularmente no Brasil, nós estamos num momento que consideramos ser um governo de união e de reconstrução no nosso país. E nessa perspectiva é que a transformação digital, incluindo a saúde, mas num senso mais amplo, presente no nosso governo, está colocada na perspectiva de poder reduzir inequidades, de ter indicadores sociais e que a gente possa utilizar positivamente a saúde digital, né? A transformação digital na saúde, ela tem sido rápida, acelerada e se ampliou, ou pelo menos a consciência sobre ela se ampliou, principalmente a partir da pandemia da Covid-19. Embora ela esteja ocorrendo de maneira ampliada, mas também de forma muito desigual e também fragmentada. Então, alguns desafios estão colocados e, ao mesmo tempo que a gente está imerso numa era digital, a gente transita também para uma era que é não apenas digital, mas também cognitiva, da inteligência de máquinas. Então, a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, a medicina de precisão a partir da genômica, colocam para nós uma série de questões que envolvem os sistemas de saúde, né? Então, a saúde digital, por um lado, ela traz um imenso potencial de benefícios dentro de um ecossistema de saúde digital, para que a gente possa melhorar a qualidade e a resolubilidade do cuidado integral à saúde no nível tanto individual como coletivo, mas também traz riscos à saúde individual e coletiva, na medida em que essa expansão, ela pode, por exemplo, na automação de decisões e processos, né, produzir ou refletir sobre o manto da precisão tendências à exclusão, à discriminação, na medida em que Big Data e Data Lake são utilizados de uma maneira que podem gerar, e a gente precisa cuidar da proteção de dados, do sigilo e do maior interesse público, né? E, bom, no Brasil, a gente hoje está inaugurando uma série de medidas, não só na área de saúde digital, mas 20 ministérios estão envolvidos em apresentar medidas que reduzam as inequidades em favor de mulheres e meninas. Entre elas, nós tivemos, nesse atual governo, a criação dessa secretaria no Ministério da Saúde, que é a Secretaria de Informação e Saúde Digital. E, no bojo dela, já concluindo a minha resposta, nós temos uma estratégia de saúde digital colocada, da qual eu queria destacar, entre um conjunto de diretrizes que está muito alinhada com as diretrizes da Organização Pan-Americana da Saúde e da área de saúde digital liderada pelo Dr. Marcelo D'Agostino, mas nós temos o desafio de construir um arcabouço organizacional, legal, regulatório e de governança que possa viabilizar a colaboração efetiva, a inovação em saúde digital, voltados para o interesse do Sistema Único de Saúde, do nosso SUS, e da saúde tanto individual como coletiva. E implementar um ambiente conceitual, normativo, educacional e tecnológico que favoreça a colaboração e a inovação. E, para tudo isso, a importância da gente poder preparar cidadãos críticos e autônomos, incluídas principalmente as mulheres e meninas, que possam usufruir em segurança e com responsabilidade da era digital. Muito obrigada pela pergunta e pela oportunidade de participar. Não, muito obrigado a você, Ana Estela. Então, vamos a passar agora Passamos agora a Antônia Benito. Querida Antônia, pergunta para você, como líder da Rede de Jovens Indígenas da América Latina e do Caribe,
Por favor, conte-nos como se chega a esses jovens indígenas. Então, a pergunta direta é: quais elementos que considera serem prioridade nos processos de transformação digital do setor de saúde, se desejamos chegar e atingir os jovens indígenas? Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de fazer um cumprimento no meu idioma indígena. É um prazer para mim estar dividindo esse espaço com cada um dos senhores. Em princípio, porque é difícil poder ter acesso a esses espaços em que as vozes dos povos indígenas, das mulheres e das meninas consigam ser escutadas. Antonia, se te cerró el micrófono. Eu acho que o seu microfone foi cortado, Antônia. Ela continua. Apesar de já estarmos numa revolução digital, na América Latina ainda há comunidades que não têm energia elétrica ou que têm pouco ou nenhum acesso à internet ou a equipamentos de qualidade para poderem ter acesso à tecnologia. Muitas vezes, isso limita o acesso à informação que pode empoderar mulheres, jovens e meninas indígenas. A brecha digital é maior na área rural. As pessoas idosas, as avós, aquelas que por muitos anos dedicaram todo o seu conhecimento como trabalhando na saúde, como parteiras e em outras atividades, mas são mulheres analfabetas. Muitas vezes sabem usar ainda um único aparelho tecnológico, que é o celular, e muitas vezes é assim que conseguimos falar com elas para podermos ter acesso ao conhecimento tradicional indígena. É claro que há toda a evolução dos equipamentos que chegou aos smartphones. Nós temos ainda este desafio e nós fazemos um acompanhamento para podermos fortalecer esses conhecimentos. Por que a transformação digital é importante na saúde? Porque ainda nos encontramos em situação de pandemia e os jovens indígenas, durante a pandemia, usaram essas ferramentas digitais para poderem ter acesso àquelas comunidades mais longínquas. Esquecemos-nos de muitas vezes falar sobre a gravidez adolescente ou outras doenças crônicas, que são temas muito importantes para nós. Existe, sim, tecnologia e acesso à internet, mas muitas comunidades não têm nem energia elétrica. É preciso ter redes comunitárias que comecem a fortalecer esses conhecimentos. Como fazer o uso da tecnologia para preservar esses conhecimentos tradicionais, os conhecimentos dos povos indígenas, para que todos possam avançar. Também é muito importante criar oportunidades de formação de acordo com o contexto dessas comunidades, nos idiomas indígenas e de forma a se ter uma qualidade de vida melhor, qualidade de vida que justamente ofereça serviços básicos, como a questão de água e saneamento, e que as mulheres tenham acesso a oportunidades de trabalho bem remunerados, porque muitas vezes é possível ter acesso à saúde atendendo serviços básicos que são de grande necessidade. A rede de jovens indígenas da América Latina e do Caribe deram impulso a várias atividades, tudo isso através da tecnologia. Ok, muchísimas gracias, Antonia. Muito obrigado, Antônia. Eu passo a palavra agora à minha colega Jessie. Muito obrigada. A próxima pergunta vai para Jennifer Nelson, que é especialista em saúde digital do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
o BID é um dos nossos principais parceiros dentro desta visão e a OPAS realmente agradece essa parceria. Então, na visão do BID, quais seriam as prioridades principais nesta área da saúde digital? E o que pode ser destacado nessa colaboração com a OPAS? Muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pelo convite de participar deste evento. Para mim é uma honra estar neste painel com os muito conhecidos panelistas, e é uma honra estar com todos os senhores aqui hoje, especialmente o Marcelo D'Agostino. Respondendo à sua pergunta, na verdade, nós temos um alinhamento de 100% com o tema deste encontro. Nós queremos trabalhar em eficiência, qualidade e equidade no setor da saúde. Isto irá demandar uma abordagem holística em alinhamento com os princípios da formação digital. É preciso levar em consideração as necessidades específicas das populações, fazendo uma coordenação de trabalho de forma deliberada. Vamos dizer que uma pessoa tenha 20 semanas de gravidez e precisa obter os resultados do laboratório. How would that make you feel? This actually happened to me, and I was extremely confused to wonder why a system designed for Há muita confusão justamente entre sistemas que são voltados para diferentes populações. Eu vi que poderia haver esse tipo de problema. São algoritmos que são generalizados e muitas vezes voltados para grupos diferentes, ou seja, no caso, as mulheres respondem ou recebem respostas genéricas. O que eu quero dizer é que essa transformação digital deve ter uma abordagem diferenciada, e isto em toda a região das Américas. É por isso que nós temos que ter esta visão de inclusão. Respondendo à segunda parte da pergunta, eu diria que essa colaboração com a OPAS, na verdade, 2023 é o aniversário de 5 anos do nosso trabalho conjunto. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis e, além disso, eu quero destacar a intencionalidade da abordagem de ambas as organizações. Não é por acaso que justamente a saúde digital está incluída entre seus 8 princípios, políticas, programas. Há um trabalho de apoio a 10 países para desenhar a transformação digital, sempre com base nos 8 princípios, incluindo os países da região. Na verdade, até onde eu sei, é a única região que tem esse tipo de política este nível, é uma coisa a se comemorar, ou seja, as organizações dão apoio a 15 países para justamente trabalhar no aumento do acesso à informação de forma segura, isso começando com a vacinação. Ou seja, há um trabalho de intencionalidade, nós temos muito orgulho de trabalhar com a OPAS e todos os países da região para fortalecer a oportunidade que a saúde digital oferece a todos nós.
Muito obrigado. Muito interessante podermos ouvir a respeito dessas iniciativas e o trabalho desta parceria continuada. Eu vou passar a palavra de volta ao Marcelo, mas eu gostaria de avisar a todos que o doutor Barbosa, nosso diretor, já está conectado agora e falará com todos ao final da reunião. Agora, vamos passar a um segundo conjunto de perguntas. Nós conversamos sempre muito com a Jessie e falamos também com os membros do painel. Eu me refiro ao aspecto motivacional. A mesma pergunta vai para os 3 panelistas. Para mudar um pouquinho a ordem, vamos começar com a Antônia. Antônia, se você tivesse que dar 2 conselhos agora para motivar, empoderar e promover o posicionamento estratégico das mulheres no campo da transformação digital, a partir desta ótica, do papel que você desempenha na rede de jovens, quais seriam esses 2 conselhos que daria a essas mulheres? Antes de mais nada, não se esquecer de que os povos indígenas precisam continuar a preservar os seus idiomas e que essa transformação tecnológica não ajuda a manter ou atender as necessidades dos povos indígenas. Como se sabe, a informação gerada durante a pandemia em organizações como OPAS, OMS, precisava ser traduzida aos idiomas indígenas. Então, precisávamos fazer uma comunicação a partir dos idiomas dos povos indígenas, pois essa informação nem sempre está de acordo com o conhecimento dos povos indígenas. Então, começamos a desenvolver uma comunicação matemática, tecnologia, e precisamos fazer isso considerando a existência dos povos indígenas que precisam ter acesso ao sistema de saúde segundo suas necessidades. As mulheres não têm acesso ao telefone, ao smartphone, às redes sociais, e tudo que podem fazer é ter acesso ao WhatsApp e ao Facebook. E há outras linhas de comunicação, porém, é muito importante lembrar que precisamos gerar alianças a partir das localidades com as pessoas que trabalham nesse setor. É importante instar que haja um apoio e desenvolvimento de capacidades a partir do trabalho realizado pelas mulheres das suas comunidades, fomentando programas, projetos que promovam a inovação tecnológica para empoderar jovens, mulheres, adolescentes, a partir dos povos indígenas que preservam o seu conhecimento científico, que é transmitido de uma geração a outra, com o apoio de comunidades que procuram empoderar outras mulheres a nível regional, na América Latina e no Caribe. A partir da rede de jovens indígenas, estamos promovendo programas para que as mulheres aprendam a utilizar o vídeo para visibilizar o empoderamento e que muitas vezes as mulheres podem ter esses recursos para acelerar a tecnologia. Muitas não têm um computador para ter acesso à educação. Então, são vários desafios, mas cada uma das jovens e idosos também continuam a fazer esse esforço para continuar a atingir e gerar acesso à tecnologia, fechando essa brecha que ainda existe nas comunidades indígenas. Obrigado, Antônia. Isso abre uma reflexão para todos, pois estamos aqui conectados pensando nesse assunto. Agora, a pergunta para Jenny. 2 conselhos para empoderar, promover as mulheres e as meninas. Quais são as suas recomendações? Estou falando com meninas, quais seriam os recados? É uma pergunta excelente. Nós precisaríamos ter uma intenção
de representar essas pessoas. Antes de mais nada, se houver um líder, deve se perguntar quem está junto a você quando se faz decisões, estratégias, prioridades. Espero que tenha um grupo diversificado, mas, infelizmente, em muitas das rodadas de tomada de decisão, há falta de talento, diversidade, oportunidades de negócios e prioridade para 50% da população. Mas as mulheres não estão presentes. Como líder, isso pode mudar com novos painéis, delegações, e as pessoas não vão se desapontar com isso. Se quiserem alguns modelos, a OPAS tem uma diretriz para isso. Se for mulher, sente-se às mesas de negociação. Muitas vezes você pode se sentir um pouco isolada. Infelizmente, todos nós aqui provavelmente já se sentiram nessa situação. Se as pessoas começarem, se as mulheres começarem a se sentir isoladas, não é a pessoa em si, a mulher em si. A mulher precisa insistir e ver que haja mais uma vaga para mais uma outra mulher. Se não for convidada a participar das discussões, é melhor trazer uma cadeirinha portátil e insistir. Então, nós temos uma página digital que foi preparada com a OPAS e o BID, que fala muito sobre essas mulheres fantásticas que promovem a transformação digital na região. Lembrem-se que a CTO da empresa ChatGPT, DALL-E 2, OpenAI, a Miriam O'Reilly, é uma mulher. Lembrem-se que a presidente da Excel, que cobre 10 governos, Jenny Herrera, é mulher. Lembrem-se também que a interoperabilidade de saúde digital na Jamaica é liderada por mulheres, como estou citando agora. Ou seja, uma equipe de mulheres fortes, inteligentes, e há muitas outras. Vamos comemorar essas mulheres e comemorar a todos. A transformação da saúde digital é essencial para a prestação de serviço de saúde na região das Américas. Sejam parte dessa transformação. A sua saúde, a saúde dos seus entes queridos, depende muito de você. Obrigado, Jennifer, pela sua inspiração, pelos seus comentários e por tudo que você faz para colocar esse tópico em pauta. Passamos agora a Portunhol, com a Ana Estela. A mesma pergunta. Quais seriam? Que mensagem você gostaria de passar? Nós já temos quase 300 pessoas conectadas e vamos a plantear uma iniciativa, então a mensagem é muito importante. Muito obrigado. Muito obrigada, eu gostei demais, tanto da resposta da Antônia, quanto da Jennifer, muito inspiradoras, e que mostram um pouco como a gente precisa combinar as iniciativas individuais com políticas públicas, com as iniciativas coletivas, para que a gente, como coletividade, possa promover maior equidade. No Brasil, eu citaria o exemplo da nossa ministra, Nízia Trindade. Ela é a primeira ministra mulher da saúde, né, assim, nessa linha das líderes que Jennifer citou. Acho que as nossas meninas a gente precisa se sentir empoderados, sentir que esse incômodo e que aquilo que a gente tem a dizer importa tanto quanto aquilo que às vezes é dito com mais facilidade e naturalidade, talvez por homens, né? E ao mesmo tempo, mais especificamente na área de tecnologias e tecnologias digitais, que é uma área historicamente onde predomina, os homens, às vezes, historicamente, têm mais espaços e as mulheres estão chegando mais recentemente, mas nem tanto, porque, na verdade, quando a gente olha ao longo da história,
e aí eu deixo uma lembrança e um agradecimento às nossas mulheres ancestrais, e no nosso olhar presente para as nossas meninas no futuro, né, de esperança para que tudo isso avance cada vez mais. E eu lembro de Ada Lovelace, que foi uma primeira mulher, considerada a primeira programadora, nascida em 1815, e que tinha uma habilidade muito especial em matemática. Então, eu queria, talvez, deixar como mensagem para as nossas meninas que acreditem sempre em si mesma, acreditem na importância do que está dentro delas e nas suas opções e naquilo que elas querem fazer. Não existe uma coisa que é para elas ou não, é para elas aquilo que elas quiserem e aonde elas quiserem estar. E para todos nós, como sociedade e como mulheres, que estejamos sempre unidas e em cumplicidade, né? A gente tem um termo em português que é o termo da sororidade, que a importância de que uma ajude a outra, que uma proteja a outra, e que nós nos cuidemos mutuamente, e que como sociedade façamos isso também, né? Para que tenhamos uma convivência cada vez melhor, com a equidade de gênero, de raça e social, e uma sociedade mais inclusiva na era digital. Muito obrigada por essa oportunidade, parabéns à OPAS por pautar esse tema e pela oportunidade de participar com vocês. Não, muito obrigado, Ana Estela, super inspiradora, muito obrigado mesmo. Jessie? Yes, so thank you so much. Muito obrigada pelas perguntas. Eu me sinto muito inspirada pelas experiências e conhecimento. Agradeço terem compartilhado. Passo a palavra agora ao Marcelo, que vai falar um pouco sobre o chamado à ação na área digital e o que devemos lançar em termos de parceria. Marcelo, por favor, fale um pouco mais sobre esse chamado à ação. Muito obrigado, Jessie. Vou falar um pouco com base nessas ideias, que nessas trocas com Jessie e Sebastián. Eu sou porta-voz de uma discussão em equipe e falamos também com a Jenny, com a Estela, e teremos a Antônia conosco também. A ideia, que foi uma indicação bastante concreta, de que isso não seria apenas um outro evento, mas o início de um processo, de uma atividade que será mantida com o passar do tempo, pois será sustentável. Estamos certos de que temos um papel onde podemos fazer algo para contribuir. Ana Estela aceitou fazer com que essa iniciativa fosse copatrocinada com o Ministério de Saúde do Brasil, Banco Interamericano de Desenvolvimento, algo que será maior do que a própria OPAS. E já chegamos a um acordo de outros parceiros importantes, a Agência Espanhola de Cooperação, entre outros, que se uniram a nós para lançarmos essa iniciativa. E na próxima semana faremos uma convocatória para estabelecer uma rede, uma comunidade prática que possa funcionar de forma permanente como um observatório posicionando as questões de empoderamento das mulheres no campo da transformação digital do setor saúde, analisando outras tendências comprometidas na área dos algoritmos, na área de capacitação, identificando grupos de trabalho que possam mobilizar políticas públicas, instâncias para incorporar setores como a academia, que tem um papel fundamental para a formação profissional, nos conectando com outras redes, por exemplo, a rede universitária de telemedicina no Brasil, a rede Recaínça da América Central, entre outras. A ideia é juntar esforços para potencializar
o melhor de cada instituição para que esse assunto não seja simplesmente uma comemoração de um dia só, mas o início de um processo que no ano que vem possamos nos reunir novamente com um outro tópico, nos dando conta, vendo que há indicadores de progresso para que possamos ir adiante com essa proposta. Então, resumidamente, essa é a nossa ideia. É muito interessante. Eu não poderia deixar de dizer que a grande inspiração da minha vida é minha mãe, destacando o trabalho de outros que não estão conosco, mas sempre quem está por trás da cena em todas as nossas conversas, para que possamos nos posicionar nesses tópicos na agenda. Então, agradeço a todos, a todas, inclusive Jesse, obrigada, Marcelo, acho muito interessante ter essa comunidade de práticas, nós precisamos de uma plataforma para diferentes plataformas de trocar ideias e falar também sobre inovações nessa área. Passo agora ao diretor da OPAS, o Dr. Gerbas Barbosa, está conosco, e então passo a palavra a ele para fazer o encerramento. Com a palavra. Thank you, Jesse. Muito obrigado, Jesse. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela participação neste webinário tão importante. Eu gostaria de agradecer a Ana Estela Haddad, que é a nossa secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde do Brasil. Também gostaria de agradecer a Jessênia, que nos vem da Colômbia, a Jennifer Nelson, especialista em saúde digital do BID, Antônia Benito, que é da Rede de Jovens Indígenas da América Latina e do Caribe, e Marcelo D'Agostino, da OPAS, que contribuíram muitíssimo para este seminário. Eu gostaria também de agradecer a nossa diretora adjunta, que abriu esta reunião. Infelizmente, eu não pude estar aqui na abertura e nós estávamos em outra reunião para justamente a assinatura de muitos programas da ONU e outras agências e órgãos. Por isso, eu me atrasei um pouquinho e pedi à nossa diretora adjunta que me substituísse. Vou passar para o espanhol agora. Um tema muito importante este, que nos leva a dois outros temas igualmente prioritários na região. Primeiro, podemos fazer com que o grande interesse nos países, isso foi muito destacado durante a pandemia, ou seja, a transformação digital para a saúde, trazendo dados de melhor qualidade, facilitando o acesso de pessoas que vivem em áreas remotas, fazendo uso de teleconsulta, de telemedicina e outras ferramentas hoje possíveis. Mas nós sabemos que isto deve ser discutido a partir de uma perspectiva mais ampla, e neste webinário eu pude acompanhar a partir da segunda apresentadora, e falou-se bastante da questão de inequidade de acesso às ferramentas digitais. As mulheres, adolescentes e meninas na nossa região, infelizmente, enfrentam muitos obstáculos ao acesso ao conhecimento, serviços, empregos de qualidade e para terem acesso também às ferramentas digitais que podem possibilitar uma participação mais importante de sua parte nos sistemas de saúde, de forma que possam ter um empoderamento maior sobre a própria saúde. Trata-se de uma questão muito importante que deve ser debatida. Outro aspecto é também o tema que é comemorado hoje,
no Dia Internacional das Mulheres. É da maior importância cumprimentarmos todas as mulheres, mas também dizer que se trata de um dia de reflexão e de luta contra todas as formas de violência contra as mulheres, na nossa região e em todo o mundo. E que seja um dia também que seja buscada uma maior equidade de gênero. Temos fortes evidências na nossa região de como as mulheres formam um grupo muito mais vulnerável, sofrem mais violência e há certas situações de mortalidade materna e de problemas de saúde que não são tratados de forma adequada em nossos sistemas de saúde. Muitas vezes nós temos aqueles que não têm consciência e que afetam as decisões sobre mulheres nos setores. O próprio setor de tecnologia e de negócios digitais é um setor muito masculino, onde há uma participação das mulheres que não é a que deveríamos ter. E é muito importante termos mulheres nos processos decisórios em relação a essa transformação digital e acesso das pessoas às ferramentas digitais, de forma que, para mim, é um prazer poder cumprimentá-las nesse dia. Que seja, como disse o Marcelo, um primeiro passo no processo de diálogo junto aos ministérios de saúde, mas também com a sociedade civil e representantes dos grupos que mais sofrem com a exclusão, os grupos mais vulneráveis da nossa região, afrodescendentes, povos originários, mulheres, as famílias pobres das áreas rurais e das periferias das grandes cidades da nossa região, para que se possa, através desse diálogo, estabelecer em cada país estratégias que permitam que mulheres, meninas, adolescentes possam efetivamente fazer parte importante desta inclusão digital, tendo melhor saúde, mas também uma melhor oportunidade de vida. Muito obrigado e desejo a todos um excelente dia. Muito obrigado, Dr. Jarbas. Acho que foi uma ótima maneira de fechar o dia. Como disse, hoje é um dia de comemoração, mas também de reflexão. Um dia em que podemos trabalhar para contribuir para um mundo mais equitativo, em que as mulheres possam se sentar à mesa e tenham a oportunidade de viver uma vida plena e saudável. Gostaria mais uma vez de agradecer às palestrantes. Muito obrigada pela contribuição, pela discussão muito rica. Como disse o Marcelo, é o início de uma jornada, nós vamos continuar a trabalhar, e esta é uma plataforma em que podemos dar sustentabilidade a esse trabalho. Eu gostaria de agradecer aos mais de 300 pessoas que participaram e um feliz Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada.